E lá vai o Bruneco para o primeiro salto interplanetário. Oh, que perfeição ele conseguiu! E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Hoje trazendo para vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D, numa espécie de continuação da nossa última aula sobre sistemas de planetas, lá onde a gente fez os movimentos de rotação e translação dos planetas em volta de estrelas, ou então das luas em volta do planeta. A gente acabou criando isso e várias pessoas fizeram sistemas solares maneiros lá, mandaram para mim e tal, eu gostei muito de ver. E também surgiram algumas dúvidas, dentre elas uma onde o pessoal perguntou como criar um sistema que simulasse a gravidade de um planeta, onde um personagem conseguiria dar a volta nesse planeta, andar, né, na superfície desse planeta. Estilo os jogos da série Super Mario Galaxy. Então, para poder responder essas dúvidas, eu estou fazendo esse tutorialzinho que vocês vão ver um jeito bem simples, bem tranquilo que eu encontrei de fazer essa situação, tá bom? E para isso eu criei aqui esse cenário, onde eu tenho dois planetas aqui, o Belta e o Celta, onde a gente vai também criar um sisteminha onde a gente vai definir qual que é o planeta que tem mais gravidade, e, consequentemente, qual que vai ser o planeta que vai puxar o Bruneco aqui, ó, o Bruneco armado. Aqui está ele, o nosso querido Bruneco, e ele vai ser então atraído para um desses dois planetas aqui que a gente vai definir via script, tá certo? Então, algumas coisinhas que a gente tem que só pensar para a gente poder criar essa lógica, né? O que vai acontecer basicamente com o Bruneco dentro desse script, né? O que tem que acontecer para a gente poder simular a gravidade? Basicamente o que acontece com a gente, humanos, é que os nossos pés, né, ou então a parte que estiver mais próxima do chão, vai ser sempre atraída em direção ao centro da Terra. Então, se o boneco fosse em direção a um desses dois planetas aqui, vamos fazer ele acertar um deles aqui. Vamos apertar o F. O boneco está indo aqui em direção ao planeta, esse aqui é o menorzinho, é o Belta. Então o boneco está indo em direção ao Belta. Isso o que vai acontecer? Ele vai basicamente vir com o pé dele e ele vai sempre apontar para o centro do planeta. Aqui então tem que rotacionar o boneco um pouco para cá, ó. Aí sim ele está indo para o centro do planeta e ele vai encostar na superfície, tá bom? Aqui a superfície do planeta. Não consigo mais andar para frente assim. Ah lá, aqui. Agora sim, estou andando para frente e aqui eu estou encostado na superfície do planeta. Então o script da gente vai fazer isso. Dependendo da distância onde eu estiver e depois quando eu estiver andando para frente, ele vai também rotacionar o boneco de forma... Opa, tem que achar qual o eixo certo aqui agora. Aqui, esse é o eixo. De forma que ele fique sempre olhando aqui, com os pés dele sempre olhando para o centro do planeta. Tá? Se ele cair, claro, ele vai bater com a cabeça, com a barriga, sei lá. Mas em jogos, a gente vai estar sempre fazendo o pé do personagem olhar para o centro do planeta. Então tem uma câmerazinha que está seguindo o boneco aqui também, tá? Por isso que a gente está vendo a visão desse jeito e tal e tal. No caso aqui é a Main Camera, não é nem essa que eu peguei, é essa daqui de baixo, a Main Camera está seguindo o boneco. E a gente vai fazer o script que vai fazer isso. Vai fazer os pés do boneco sempre olhar para um planeta. E no caso a gente vai fazer então uma conta simulando o máximo possível a gravidade dentro de não deixar as coisas muito complexas, então não vou utilizar a fórmula verdadeira do cálculo da gravidade, vai ser uma fórmula que vai se aproximar disso, mas para a gente poder fazer isso tudo, a gente tem que criar um novo scriptzinho aqui. Vamos criar um novo JavaScript, vamos chamar ele de Gravidade. Que lindo filme, cheio dos erros, que os astrônomos ficaram loucos quando viram aquele filme, mas tudo bem. Vamos abrir aqui nosso MonoDeveloped e vamos começar então definindo algumas variáveis que são precisos para a gente poder fazer esse nosso simulação de gravidade, tá bom? Primeiro de tudo a gente precisa ter um sisteminha onde a gente vai definir qual que é o planeta que vai estar atraindo a gente. Então a gente vai ter vários planetas e eles vão ser guardados dentro de uma variável do tipo GameObject, só que vai ser um vetor, um vetor de GameObjects que vai conter todos os planetas. No caso aqui vai conter o Belta e o Celta, tá bom? Os dois planetas que a gente tem dentro do nosso jogo. Se eu tivesse mais, ia ter também eles. A gente vai fazer uma função para poder fazer isso, mas se você já conhece, que é a gente vai buscar por uma tag, tá certo? A gente vai ter o planeta que a gente vai realmente ir para ele, que vai ser o planeta alvo. Vai ser uma variável do tipo GameObject. Mas o que a gente vai precisar? A gente vai precisar também ter uma variável para definir a gravidade que a gente vai ir para cima daquele planeta, né? Então a força G vai ser o nosso valor da força de gravidade, vai ser uma variável do tipo float. Eu já vou até definir ela aqui na nossa função start. Não vou fazer cálculos nem nada do tipo para ela, eu vou colocar a nossa força G padrão, que é de 9,8 metros por segundo. 9,8 já vai definir tudo para a gente aqui, porque a gente vai usar algumas funções do rigid body para poder fazer isso, tá? Então a força G está ali. Temos o planeta alvo, temos o nosso planeta, show. E mais o que a gente precisa?
A gente vai mexer com rotação também, né? Então, automaticamente, vamos deixar isso para na hora que eu for mostrar a fórmula para vocês que a gente vai fazer para calcular a rotação. Vamos colocar primeiro só para ele definir qual que é o planeta que ele vai estar servindo como alvo, para que a gente possa estar sendo atraído, né, em função da gravidade para ele. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer também aqui no Bruneco é que ele tenha um rigid body, a função useGravity tem que estar desmarcada e ele tem que estar com freeze rotation nas 3 posições, tá? Isso aqui é uma prerrogativa para dar certo o script que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos começar então aqui pegando os dois planetas aqui, colocando para eles uma tagzinha que vai ser a tag planetas. Vamos criar uma nova tag, só vocês virem aqui, clicar em tag, onde mesmo que tenha tag no personagem, por exemplo, aqui a câmera, tem a tag main câmera. Se eu quiser criar uma tag, eu posso vir cá, clicar aqui em add tag, o elemento 0, vem cá e coloco o nome dela, vai ser planeta, o nome da minha planeta, o nome da minha tag com P minúsculo ou P maiúsculo, P maiúsculo, vamos deixar assim, com P maiúsculo. Agora eu posso vir aqui no meu Belta e definir a tag planeta para ele, e o meu planetinha certa aqui também vai ter a tag planeta. E para a gente guardar todos os planetas aqui dentro, na nossa função update, pode ser, planetas vai receber o GameObject.findGameObjects with tag, ou seja, procurar todos os objetos que tenham a tag. Eu venho cá e escrevo dentro de parênteses o nome da tag, que é planeta. Certo isso? Olha lá, planeta, planeta. Vai colocar aqui dentro. Então agora a gente vai calcular qual que é o planeta que tem maior influência de gravidade sobre o personagem. E a fórmula original da gravidade, ela envolve duas coisas para poder chegar ao resultado, né? Então, no caso são 3, mas vamos pensar com 2. Porque uma é uma constante, que é a constante gravitacional, que acho que foi Einstein que descobriu ela, ou qualquer coisa do tipo. Mas a gravidade, a força G, vamos chamar ela assim, né? Vou colocar aqui, ó. Ela é definida por uma equação que vai envolver a massa dos dois objetos que eu quero estar calculando, a massa 1, eu não sei se é multiplicado, acho que é multiplicando, a massa 1 vezes a massa 2, dividido, isso aqui também multiplicado pela força G, que é uma constante, né, a força de gravidade, vamos chamar ela de G, dividido pela distância entre os dois objetos. Eu acho que é isso, entre a distância de A e B ao quadrado. Tá bom? Ou a distância de 1 e 2 ao quadrado. Né? A massa de 1 vezes a massa de 2 vezes a força G, dividido pela distância entre 1 e 2 ao quadrado. O que isso aqui vai acabar acontecendo? Dentro dessa equação, quanto maior a minha massa, maior vai ser a minha força G. E quanto maior a distância entre os dois objetos, menor vai ser a minha conta G. Porque quanto maior o número aqui embaixo, quando eu dividir, vai dar um número menor aqui em cima. Isso faz com que, por exemplo, se eu tiver igual aqui no caso entre a gente, planeta Terra, e o Sol. Se a gente for pegar a força de gravidade do Sol e a força de gravidade da Terra, a força de gravidade do Sol é infinitamente maior. Entendeu? Então, se fosse só pela força, se fosse só pela massa, né, a força de gravidade vem em função da massa. Se fosse só pela massa, a massa do Sol é infinitamente maior que a massa da Terra. Então, automaticamente, tudo seria atraído para o Sol se fosse só em relação a isso. Mas como a gente está muito mais próximo da Terra do que do Sol, acaba que a gente é atraído para a Terra e não para o Sol. A Terra está sendo atraída para o Sol e existe uma briga de força entre os dois que faz manter essa distância, tá? Existe um equilíbrio gravitacional entre os dois, faz a Terra girar em torno do Sol e tal e tal. Aí é uma coisa mais complexa, mas se tratando da força de gravidade, a força do Sol é muito maior, só que como a distância entre a gente e o Sol é maior, acaba que a gravidade da Terra sofre mais influência. A gente vai simular isso aqui também, só que a gente não vai fazer essa equação gigantesca aqui. O que a gente vai fazer para achar essa força entre como é que fala? Entre todos os planetas que eu tenho, eu vou calcular as forças deles e vou definir qual que é aquele que tem a força maior para poder atrair o planeta, tá? Então vai ser o planeta não, né? O Bruneco. Em todos os planetas que eu tenho, qual que é o que tem mais força de gravidade em relação à massa dele e à distância que ele está de mim. Só essas duas já vão servir para mim. A massa do planeta, vamos chamar ela de M1, e a distância que eu tenho entre o Bruneco e o planeta. Não preciso nem elevar isso aqui ao quadrado, porque assim eu já vou ter um valor aproximado. Não vai ser igual a da equação, mas já vai ser algo aproximado que vai exigir menos de processamento do computador, menos conta e menos da gente também para não criar uma fórmula muito grande. Então, a gente vai ter que estar sempre calculando qual que é a força do planeta, então a força G do planeta, e a maior força G que eu achar é ela que eu vou utilizar
vai ser o planeta que eu vou estar utilizando como alvo, né? Ó, float, força G do planeta. E essa aqui, essa força G, eu já vou comentar ela como força G. Vou criar uma outra variável aqui, que vai ser a VEL-G, que é a velocidade de gravidade. É ela que vai receber 9,8. E a força G max vai ser a maior força G que eu achei dos planetas que eu estou procurando, né? Dentro dos planetas que eu estou procurando. Então a gente vai vir cá no nosso, vamos criar um pequeno for aqui, onde eu vou pegar um planeta, eu vou ter que ter uma outra variável aqui para os planetas, vai ser a planeta auxiliar, tá bom? Planeta aux. Essa variável vai percorrer todos os planetas que eu tenho dentro do meu vetor de planetas. Então for enquanto ou para, né, os planetas em planetas. Isso aqui vai fazer o seguinte: a cada vez que eu entrar dentro do meu for, eu vou pegar um planeta dentro do meu vetor de GameObjects e colocar aqui dentro dessa variável, enquanto tiverem aqui dentro. Se tiver 3 planetas, vai rodar isso aqui 3 vezes, cada hora colocando um planeta dentro dessa minha variável planeta aux. Então aqui eu vou estar sempre calculando qual que é a minha força G atual, né? A força G daquele planeta. Vai começar aqui recebendo a massa do planeta, que aqui eu vou fazer a massa ser relativa ao tamanho do planeta. Por isso que eu tenho dois planetas com tamanhos diferentes aqui, ó. Esse daqui, se a gente for olhar assim, por exemplo, olha só. O Belta é bem menor que o Certa, tá bom? Então a massa para mim vai ser em relação a isso, vai ser o tamanho do planeta, só que o certo seria eu calcular realmente não é o peso, né? A massa do planeta, porque pode ser que um planeta muito grande tenha uma massa menor que um outro corpo celeste com um tamanho menor, igual um buraco negro. Muitas vezes o buraco negro é muito menor que uma estrela, mas ele tem mais massa do que ela, né? Por ser um buraco negro, ele ser um resto de uma estrela que se compactou e formou aquela anomalia, né? Aquela singularidade. E olha que palavra bonita, tô bonito hoje, né, cara? Tô falando bonito. Mas aqui, para simplificar as coisas, vamos tratar a massa como sendo tamanho. Tá? É errado falar isso, mas vamos fazer só para a gente poder ter esse sisteminha dentro do nosso jogo. Então eu vou pegar o planeta auxiliar, a massa dele eu vou tratar como sendo tamanho, então vai ser o loss scale, transform.loss scale. Vamos pegar um eixo só, pegar o eixo Z, por exemplo, dividido pela distância entre o planeta e o boneco. Então a gente vai ter também aqui um vector 3, ponto distance, a distância que eu tenho entre o boneco, cadê? Que é o meu transform, que vai ser o cara que vai estar carregando esse script da gravidade, não tá bom? Então eu vou colocar assim mesmo, transform.position, e o meu carinha aqui, que é o planeta aux.transform. Coloquei ponto e vírgula, ponto position. Beleza? Então ele vai calcular. Isso aqui vai me dar um resultado. E se por acaso essa força G do planeta for qualquer coisa maior que a força G máxima que eu tenho até então, que aqui no início do meu update vai receber 0, porque eu nunca vou ter uma força negativa. Então se por acaso, if a minha força G do planeta for maior que a minha força G máxima, automaticamente eu já vou fazer a minha força G do máxima receber a força G do planeta, para assim eu conseguir fazer outros testes e ver se eu acho uma força G que seja maior, tá bom? E o meu planeta alvo vai ser esse planeta auxiliar, que por enquanto tem a força G maior. Então, planeta auxiliar, beleza? Então com isso eu já vou definir qual que é o planeta mais forte gravitacionalmente. Vamos fazer agora uns testes para ver se está dando certo. Vou pegar aqui o script da gravidade, colocar no boneco. Então o boneco agora tem dois scripts, o de movimentar ele e o da gravidade, tá bom? E depois eu falo melhor sobre esse script de movimentação, quando a gente for fazer o boneco andar. Vamos apertar, vou tirar o Maximize On Play aqui para a gente poder ver aqui qual que é o planeta alvo que ele está guardando. Vamos apertar o play para ver se as contas estão dando certo. E ele começou sendo atraído por Belta, em função dele estar muito mais perto do Belta do que do Celta. Se a gente for olhar aqui, ó, olha só a distância que ele está de Belta e a distância que ele está de Celta. Então ele está sendo atraído por Belta. Mas se por acaso eu pegar o boneco e for chegando lá para trás, percebam aqui, ó, vou chegar ele cá para trás, que a partir desse ponto, ó, aqui eu coloquei até na posição certinha, olha só. A partir desse ponto,
o Certa começa a ter mais influência gravitacionalmente do que o Belta. O Belta, vamos dizer que ele só influencia até dentro desse círculo aqui em volta dele. Saindo desse círculo, quem tem mais força é o Celta por ele ser maior. Então, se eu estiver muito longe, o Celta vai ficar me atraindo. À medida que eu for chegando muito perto, o Belta ainda vai ter também a chance de me atrair em função da gravidade dele também existir, entrar na conta lá o fator distância. Então, para mim está ok essa parte do nosso script aqui, né, de fazer o personagem ser atraído para o planeta. Por enquanto, para mim, essa parte está ok. Tá bom? Então ele está fazendo algo, entre aspas, parecido com a realidade. Mas é bem entre aspas mesmo, que a equação aqui está bem mais simplificada. Não seria desse jeito a conta, mas funciona. Eu consigo ser atraído pelos dois planetas de forma diferente. Então agora a gente vai fazer a nossa segunda parte da ação aqui, né? Que é fazer o pé do boneco ser direcionado aqui para o planeta. O pé do boneco sempre ser direcionado para o planeta. E para isso a gente vai aprender algumas funçõezinhas, algumas funções novas dentro das variáveis do tipo quaternion. Tá? Vou criar uma variável aqui do tipo quaternion, que vai ser a rotação de referência. Rotacount de referência. Vai ser uma variável, como eu disse, do tipo quaternion. Tá bom? E aí ela vai receber aqui, eu poderia até utilizar, para ele sempre olhar para um objeto, a gente já tinha utilizado uma funçãozinha, que era a função quaternion.lookRotation. Eu poderia fazer ela, quaternion.lookRotation, já que eu tenho um planeta alvo agora, né? Planeta alvo.transform.position, acho que é isso. Não, no caso é a distância entre os dois, né? No caso seria transform.position menos transform.position, que é a posição do boneco, né? Essa função funciona desse jeito. Se eu pegar esse vetor aqui e colocar aqui dentro, que é o vetor resultado entre a posição do meu planeta e a posição que eu estou, né? Se eu diminuir os dois, eu vou ter essa função. Se eu colocar essa função aqui dentro, vocês vão ver aqui, e depois fazer o boneco receber essa rotação de referência, né? Vamos lá, rotação de referência. Transform.rotation vai receber isso. Eu poderia fazer desse jeito. Olha só o que vai acontecer, porque não é exatamente o que eu quero que o meu script faça. O que está acontecendo? Olha só, o rosto do boneco está sendo virado para aquele planeta. Então, eu vou chegar ele mais para trás. Ele vai começar a olhar para outro planeta aqui. Ó. Ele está olhando agora para o Belta. O rosto do boneco que está olhando para aquele planeta. E eu não quero isso. Eu não quero que o rosto do boneco olhe. Eu quero que o pé do boneco esteja olhando. Tá bom? Não o rosto dele. E uma outra coisa que acontece também com essa função, que cada hora vocês estão vendo aqui que ele está recebendo uma rotação diferente, né? Mesmo ele estando parado aqui para a gente, essa equação cada hora dá um resultado para a gente. Ela não é uma função que dá um resultado muito correto. Eu vi isso depois de alguns testes que eu fiz para fazer essa gravidade. Uma outra função que funciona muito melhor para isso é essa funçãozinha aqui, ó, quaternion. From to rotation, que ela vai utilizar dois vetores. Um vetor que é a direção que você está atual, e a outra que vai ser a direção que você quer estar olhando. Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos colocar aqui, ó, a direção atual e a direção que você quer olhar. Basicamente isso. Ou uma direção que você tenha do seu personagem que você quer olhar para aquela direção. Então, o que eu vou fazer? Só para explicar um negocinho para vocês. Quando eu falo que isso aqui é uma distância entre dois pontos, né, onde eu pego um ponto x qualquer aqui, ó, no caso, o planeta alvo aqui. Isso aqui é uma variável do tipo vector3, o resultado dessa conta, porque eu estou pegando a posição de um planeta, diminuindo com a posição do meu personagem para falar qual seria a distância entre os dois. Só que isso daqui também me revela qual que é a direção que aquele planeta está de mim. Tá bom? Ou o meu alvo está do meu personagem. É a mesma coisa que eu dissesse para vocês. O resultado dessa conta aqui, ela vai me dar um valor para x, para y e para z, que se eu somar a minha posição, eu chego naquela posição alvo que eu desejo. É isso que ela retorna para mim. Mas ela também me retorna uma direção pelo fato que eu posso dizer para o carinha que se ele andar 4 metros para frente, ou no eixo z, depois andar mais 3 metros no eixo x e mais 2 metros no eixo y, é como se eu estivesse apontando uma linha para aquele ponto que eu quero estar alcançando, tá bom? Através dessa conta. É isso que eu estou fazendo. Eu estou criando um outro vetor que vai ser um vetor de direção. Então eu posso até vir cá e criar uma var do tipo vector3. Eu vou chamar ela de direção. Ela vai estar sempre me direcionando e a direção vai receber o resultado dessa conta. Porque com essa função from to rotation eu posso fazer o pé do meu personagem virar para essa direção. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É o pé do meu personagem, é o transform
transform.up, só que como eu quero o pé dele é o menos up, eu quero que o transform.up olhe para a direção que eu estou mandando ele olhar aqui, que é a direção relativa ao planeta da minha posição. Tá bom? Se eu fizer isso, eu acho que vai dar certo. Vamos salvar aqui. Vou só ver se isso vai dar certo. Aqui eu escrevi transform errado. Ctrl C, Ctrl V. Salvei. Vamos ver agora. Aí, só que aqui a nossa equação ainda está com aquele mesmo problema do look rotation, né? Cada hora fica dando um resultado diferente, aí o boneco fica tudo cheio de glitch e tal. Para não dar esse resultado, para não ficar fazendo esse tipo de coisa, é só você vir cá e multiplicar pelo transform.rotation. Eu não sei o porquê que isso acontece. A minha suspeita é que quando eu multiplico aqui, quando eu tenho essa conta, quando eu faço essa função, ela me dá quantos graus eu tenho que rotacionar o meu eixo menos up para poder apontar naquela direção. Tá bom? Se eu venho cá e multiplico isso pela minha rotação, ela já vai me dar a rotação final que eu tenho que ter a partir do momento que eu já fiz essa rotação, né? Do meu pé rotacionar para aquele carinha ali. Eu acho que é isso que acontece. Se eu vier aqui e salvar, olha só, eu não vou ter mais aquele monte de glitch, o boneco vai ficar sempre apontando para aquela posição, e se eu for andando para cá, ó, o pé do boneco é que vai ir em direção ao planeta. Olha só, o pé do boneco está indo em direção ao planeta. Vamos fazer o boneco andar para cá. Vocês vão ver que o pé do boneco é que vai ir em direção ao Belta e ao Celta. Então essa aqui foi a função que eu achei mais tranquila para poder fazer essa parte de rotação do pé do boneco. Tá? É só pegar o front rotation, onde eu pego o eixo menos up, ou seja, em vez de estar apontando para cima, eu estou jogando um raio para baixo, o vetor que me dá a posição de baixo do boneco, apontado para a direção, que nada mais é do que a distância entre o meu planeta e a minha posição. Para isso eu tenho que fazer tem que diminuir, né, a posição do planeta menos a minha posição, vezes a minha rotação. E isso eu já tenho a minha rotação de referência para poder ir em direção ao planeta. E agora eu posso fazer uma outra coisa, que é simular realmente a gravidade através do Rigid Body. Por isso que o meu personagem tem que ter o Rigid Body. Rigid... escrevi rigid errado, né? Rigid Body. .add force. Eu venho cá. E o que isso aqui vai me fazer? Ele vai me adicionar uma força em uma determinada direção. A direção aqui eu já tenho. A direção que eu tenho que fazer o meu personagem ir é justamente esse vetor aqui, ó, a direção. E eu vou multiplicar pela força que eu quero, que no caso aqui é a velocidade gravitacional, VLG. Acho que assim vai dar certo. Se eu der um ponto e vírgula aqui, vocês vão ver que automaticamente o boneco já vai ser atraído pelo planeta. Vamos lá? Olha lá. Ó, que lindo, cara. O boneco foi atraído realmente pelo planeta. Agora aqui ele vai ser atraído também. Só que como eu estou um pouco distante do planeta e eu estava em uma outra aceleração e tal, acaba que essa atração é mais demorada, mas ó, ele também é atraído. E agora eu posso andar aqui com o boneco. Vou até mostrar aqui de novo aqui, ó, o script de movimentação do boneco, ó, só para vocês verem. O que tem aqui de diferente é que eu coloquei um physics.raycast que sai da posição do meu personagem, o menos up, que é o pé dele, até 3 metros. Se ele colidir com qualquer coisa, aí eu faço o script dele de andar, onde eu tenho, se por acaso eu tiver com o meu eixo vertical apertando, que é o equivalente às teclas W e S, e a seta para frente, a seta para cima e seta para baixo, né? Se eu estiver apertando qualquer uma dessas teclas, o eixo vertical aqui do meu getX não vai estar valendo 0, então automaticamente ele vai fazer a função de andar aqui, que vai fazer o carinha ser acelerado no velocity aqui, transform.forward vezes 10 vezes o eixo que eu estou apertando, e ele vai dar o play em andar. E se não, ele vai fazer o play do cara parado. E eu fiz também um rotate com o eixo horizontal, que é equivalente às teclas A e D, ou então seta para frente e seta para trás. Multiplicando aqui 360 graus, coloquei um valor qualquer aqui só para poder rotacionar mesmo, tá? Então, aqui o meu boneco, quando ele estiver em contato com os planetas, ele vai realmente andar. Se ele não tiver, eu posso apertar aqui para frente o quanto eu quiser que ele não anda, tá? Mas ele estando aqui em contato, eu consigo andar no planeta. Vocês estão vendo aqui por essa imagem que agora eu estou circuncidando o planeta. Estou andando em volta do planeta. Vamos fazer ele pular também. Para poder pular, eu vou fazer o contrário aqui, né? Já que eu estou colocando um ADD Force com a velocidade de G naquela direção, se eu apertar o Get Key, opa, é o input, né? Eu esqueci do input. Get Key Down. A tecla que eu quero é o keycode. Vamos pelo keycode. Keycode.space. Se por acaso eu apertar o espaço, eu quero que o meu carinha
tem uma DD Force aqui também, naquela mesma direção, só que a força vai ser contrária à minha velocidade de gravidade, tá bom? E eu vou colocar um else aqui, para nesse momento ele, se eu não estiver apertando a tecla espaço, aí sim ele faz a gravidade. Acho que isso vai dar certo para ele fazer o carinha pular. Vamos fazer o carinha andar aqui, cadê? Apertei o espaço, só que o pulo está bem pequeno. Vamos colocar aqui então a minha velocidade vezes 10. Aí o pulo foi maior. Posso apertar o espaço um monte de vezes e eu pulei de um planeta para o outro. Lá. Quem percebeu isso, vai olhar aqui em cima, ó, vou ficar aqui de olho de um planeta no outro. Hein? Vou apertar o espaço um monte de vezes e pô, eu pulei de um planeta para o outro, velho. Olha que loucura, o Bruneco agora é um viajante dos planetas, mano. Olha só. Vou apertar o espaço aqui que nem louco um monte de vezes. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pulo do Delta pro Celta lá. Pulei de um planeta pro outro. Eu acho que eu pulei, né? Não sei em qual planeta que eu tava naquele momento. Vou chegar aqui, ó. Aqui. Tô perpendicular ao outro lá. Pulei de um planetinha pro outro. Muito massa. Muito maneiro isso. E uma outra coisa que a gente pode fazer. Aqui o Bruneco ele tem esse script aqui, tá? Da movimentação, né? Mas eu posso, vocês viram que quando o boneco estava longe do planeta, ele ficou circulando ele aqui, tá? Então eu posso vir cá, por exemplo, criar outras esferas. Vou criar outras esferas aqui. Essas esferas eu vou chamar ela de meteorito. E o meteorito vai ter só o script da gravidade, tá bom? Vou fazer ele ficar bem longe do planeta mesmo, ó. Opa, eu tô aqui com um play. Porcaria. Criar um novo meteorito aqui, vai ser uma esfera, vai ficar para cá, ele vai ter o script da gravidade e o nome dele vai ser meteorito. Eu vou fazer ele ficar bem longe do planeta, mas bem longe de Pedro, ficar bem para cá, tá? Uma posição bem louca. Vocês estão vendo ele ali, né? Quando eu apertar a tecla play, olha só, ele vai ir em direção ao planeta, ou não, não foi. Ele está com o script da gravidade. Ele está com o script da gravidade, ele não foi em direção certa, mano, olha só. Que loucura. É porque ele não tem rigid body. Eu fui burro. Eu tenho que colocar também aqui o physics.rigid body nele. Tirar aqui os gravity e marcar o freeze rotation. Quando eu der o play, aí sim ele vai ser atraído. Eu não sei mais onde está o meteorito. Ele já foi atraído lá direto para o planeta. Chega ele bem para longe, olha só. Aí ele começa a fazer, entre aspas, né, a parte de gravidade. Ele vai antes de acertar o planeta em função da velocidade dele. A velocidade de gravidade não é tão forte ao ponto de fazer ele rotacionar para o eixo certo. Então ele acaba passando em volta do planeta, até que uma hora ele entra não sei nem como é que falar isso, numa trajetória correta, aí ele acerta realmente o planeta. Eu posso fazer o seguinte aqui, eu posso pegar esse meteorito e fazer milhares deles aqui, que vai ser só uns 4 ou 5. Cada um eu vou colocar numa posição diferente aqui, tá? Esses aqui vem para cá, vou fazer até assim, no eixo normal. Aí, desse aqui para cá, vem cá para baixo e vem para cá. Daqui até aqui. Desse aqui até aqui. Vem cá para cima e vem para cá. Fica bem longe mesmo. Esse daqui vem uns para cá e vem bem para cima. Esses outros vem cá para baixo. Esses outros dois vêm para cá. E esse último vai para cá. Olha só, se eu selecionar todos eles, eu vou ter as posições que eles estão, lá, que eles se encontram naquele determinado momento. Viram todos ali, ó. Cada um nessas posições. Quando eu der o play, vamos ver se eu consigo ver a movimentação deles. Olha lá, cada um deles passando cada hora até uma hora eles conseguirem realmente colidir com o planeta. Vamos ver se eles vão colidir. Estão quase colidindo, velho. Falta pouco. Olha lá, já colidiu alguns. Outros ainda não, estão tentando colidir ainda. Mas é até para ver aqui na tela do Bruneco, olha só. Vamos dar eles passando aqui, ó. Alguns já estão colidindo ali com o planeta. Lá, colidiram aqui com o Belta ou o Celta. Esse aqui é o maior, é o Celta. Mas está aí então o nosso scriptzinho de gravidade que serve tanto para o Bruneco andar em volta do planeta. Uou, olha que bonito, olha que legal. Quanto também para os meteoritos aqui acertarem o planeta, pois simula quase que perfeitamente, mentira, muito longe de ser perfeito, mas já faz uma simulação para a gente da gravidade, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham entendido, só a gente voltar aqui mesmo, o que foi que a gente fez. Basicamente, a gente criou esse sistema através dessa equação que a gente criou bem simples da gravidade, que faz relação ao tamanho do planeta e a distância que ele está do nosso ponto, tá bom? Aquele que tiver a maior força G vai ser o planeta que a gente vai definir como sendo o alvo, e a partir desse momento a gente faz com o front rotation o nosso pé, que é o transform.-up, ficar direcionado para
a relação que existe entre o planeta-alvo que a gente quer menos a nossa posição, que isso nos dá uma direção. Então, o meu pé vai ser rotacionado para aquela direção, e se eu multiplicar isso pela minha rotação, eu não tenho mais o bug dele ficar toda hora pegando uma rotação diferente. Não sei explicar direito porquê, mas acontece isso. Então, eu faço a minha rotação, receber essa rotação de referência e adiciono uma força, que é através do rigidbody.dd force, naquela mesma direção, que é a direção onde o planeta está de mim, vezes a minha força g, que é a velocidade de g, né, que aqui é 9,8, que é a velocidade que a gente tem de aceleração aqui na planeta Terra, acho que é no Equador, né? Isso varia dependendo de onde você está no globo, mas a variação é bem pouca. E olha só, vamos apertar aqui só mais uma vez para a gente ver aqui o Bruneco e os meteoritos circuncisando aqui, circundando, não sei como é que fala isso, em torno dos planetas. Eu posso apertar o espaço para pular. Uou! E pular de um planeta para o outro. Eu pulei de um planeta para o outro, mano. Olha só. Que loucura. E olha aqui, os meteoritinhos rodando em volta do planeta. Olha que legal. Que fera, mano. Muito show. Eu levei um no cucuruto aqui agora. Mas ficou muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente. E é isso então, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!